abençoe a sua vida em nome de Jesus, dando prosseguimento às nossas aulas, ao nosso estudo. Eu fiz um estudo recentemente, fizemos um estudo aqui recentemente, abarcando a depressão, a ansiedade e o medo. E agora eu quero estudar um pouco mais especificamente com você sobre as parábolas, algumas parábolas. Lógico que não tem como nós estudarmos todas, mas eu quero separar aqui algumas parábolas do Senhor, que o Senhor Jesus contou, que era um dos métodos de ensino do Senhor, para nós meditarmos um pouco. Bem, a primeira parábola que eu escolhi é a parábola dos talentos, que se encontra em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Então, a parábola era um dos métodos que o Senhor Jesus ele usava para ensinar uma verdade espiritual. A palavra parábola significa comparação. Uma parábola, ela é uma comparação. Literalmente, se você for procurar no dicionário, significa parábola é você lançar duas coisas, uma do lado da outra, para estabelecer uma diferença. A parábola, na verdade, é uma história curta, uma história que envolve fatos do dia a dia, corriqueiros. Certo semeador saiu a semear, como a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens, mas é uma história. Mas ela tem uma verdade espiritual, um tesouro espiritual escondido nela. Isso é uma parábola, é uma comparação. Mas lembre-se, o importante é que você guarde que uma parábola é uma comparação e que ela contém um ensino, ela contém algo que Jesus quer nos ensinar. Então, isso é parábola. Segundo ponto, a parábola dos talentos. O que é talento? Talento, na época de Jesus, era uma unidade monetária, era dinheiro, era din-din mesmo. Talento era uma barra de prata, poderia ser de prata ou de ouro, o mais comumente é que ela fosse de prata, que pesava de 34 a 40 quilos e valia cerca de 6.000 denários. Para você ter uma ideia, o salário mínimo na época de Jesus era um denário, que era uma moeda, denário era uma moeda romana, um denário por dia. Esse era o salário mínimo da época. Um denário por dia. Eu estou dizendo que um talento equivale a cerca de 6.000 denários. E daí você já tira que um talento era muito dinheiro, era muita coisa, que tinha um talento verdadeiramente era rico. Daí você já tira, você já consegue aprender que um talento, quem tem um talento, é muito rico. E todos nós temos pelo menos um talento. Essa parábola, a parábola dos talentos, também é conhecida como a parábola dos 3 T's. Por quê? Tempo, talento e tesouro. A parábola dos 3 T's. Tempo, talento e tesouro. Na verdade, nós somos administradores de Cristo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi Deus que nos deu. Você perceba que nós nascemos, quando viemos ao mundo, nós nascemos sem nada, sem roupa, sem nada. Nascemos pelado e não temos nada. Então, tudo que você conquista, foi Deus que te deu. Os dons, os talentos, o seu trabalho, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu carro, a sua casa, tudo foi Deus quem te deu. E você vive da maneira que você quiser. Mas saiba de uma coisa, um dia, todos nós teremos que comparecer diante do juiz dos juízes e prestarmos contas de como nós vivemos e como nós administramos tudo aquilo que Ele nos deu, inclusive os talentos e dons naturais que o Senhor nos deu. Então a parábola dos talentos também é a parábola dos 3 T's, o tempo, talento. O que você fez com o talento? O que você fez com os dons naturais, com a vocação, no tempo, enquanto você esteve vivo? E tesouro, porque Jesus disse que onde estiver, que o coração ele sempre persegue o tesouro. Onde estiver o vosso coração, onde estiver o vosso tesouro, aquilo que é importante para você, você vai colocar no seu coração, você vai se aplicar. A parábola das 10 virgens, que é a parábola que antecede a essa, ela é para os cristãos, ela é para os crentes, para os servos de Cristo. Mas ela vai abordar principalmente a questão da espera. Como que o cristão, como que o crente, como que o servo, ele se comporta durante esse interregno, durante esse período que vai da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus. Então a parábola das 10 virgens vai abordar mais essa ênfase, essa temática. Como o servo se comporta durante a espera da volta de Jesus.
Mas já a parábola dos talentos, ela vai abordar a questão do trabalho. Será que quando o Senhor voltar, Ele vai nos encontrar trabalhando por Ele, para o seu reino? Essa é a ênfase da parábola dos talentos. Agora, acompanhando aqui sim a leitura, a partir do versículo 14, convido você a ler comigo, abrir a palavra do Senhor. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então vamos meditar, dissecar a palavra de Deus. Calvino dizia que para você poder pregar a palavra, você precisa de duas coisas: orare et labutare, a oração e a labuta, o trabalho. Então vamos meditar aqui nesse versículo. Porque isto é também uma comparação. Nós já vimos que parábola é uma comparação que Jesus está fazendo. Porque isto é também como um homem. Esse homem é Jesus, ele está se referindo a ele mesmo. Porque Jesus, apesar de ser 100% Deus, ele também era 100% homem. E esse homem, Jesus, ele está falando dele mesmo, que partindo para fora da terra, Jesus, ele cumpriu a sua missão aqui na terra. Ele viveu 33 anos sem pecado, ele morreu sem pecado, ele foi crucificado por mim, por você, e pela glória de Deus, graças a Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele foi assunto, ele subiu ao céu, e de lá ele está sentado à direita de Deus e intercede a nosso favor. E então ele partindo para fora da terra, Jesus hoje não está na terra, ele está à direita de Deus. Chamou os seus servos, eu e você que me assiste, você que é servo ou serva do Senhor. E entregou-lhes, algumas traduções diz, confiou-lhes, tem a ver com confiança. Ninguém entrega algo de valor para alguém que não confia. Entregou-lhe os seus bens, os seus dons, os seus talentos. Olha que maravilha. Nós somos administradores, nós administramos bens que são na verdade do Senhor. Tudo que nós temos na nossa vida, a nossa esposa, nossos filhos, tudo nós administramos, mas na verdade não é nosso, é de Deus. E um dia nós prestaremos contas, inclusive das nossas ações e dos nossos talentos. Ele chamou seus servos. Ao primeiro, a um, ele deu 5 talentos. Então, se um talento já era muita coisa, a pessoa já era rica com talento, você imagine com 5 talentos. Então, essa pessoa ela tinha muitos dons, muitas habilidades, muitas vocações. E a outro 2 e a outro 1. Aí você começa a pensar, né? Medita aqui comigo. Se pudesse dar um zoom aqui, né? Medita aqui comigo. A um ele deu 5 talentos. A outro ele deu 2. E a outro ele deu 1. O nome disso será que não seria acepção de pessoas? Será que Deus não faz acepção de pessoas? De modo algum, de modo nenhum. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E continuando a leitura, aí ele vai explicar, a Bíblia é uma regra de hermenêutica, isso é uma regra de interpretação bíblica, a Bíblia explica a própria Bíblia. Na verdade, a primeira lei, a primeira regra de interpretação bíblica é essa. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, vírgula. A cada um, segundo a sua capacidade. Então, na verdade, isso não é acepção de pessoas. Isso, meu querido, minha querida, é justiça. Ele deu mais para aquele que ele sabia que podia mais. Ele deu menos para aquele que ele sabia que poderia suportar menos dons, menos talentos, menos aptidões. Mas pelo menos um dom, pelo menos um talento, pelo menos uma vocação, você tem. O que receberá menos, recebeu 1. E ausentou-se logo para longe. Como eu disse, ele foi para o céu. Isso aqui é uma parábola, uma comparação. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. Ele trabalhou em prol do reino. Ele pegou aquela habilidade, aquela vocação, aquele talento que o Senhor lhe dera, e ele usou aquele talento. Ele usou aquela vocação. Ele não ficou parado, ele não ficou de braços cruzados. Lembre-se que essa parábola do talento enfatiza o que os servos de Cristo estarão fazendo nesse período, nesse interregno que vai nesse lapso temporal que vai entre a primeira e a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, será que ele vai encontrar a mim e a você trabalhando pelo seu reino? Usando os talentos, as habilidades que ele nos deu?
E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou, ele trabalhou, ele usou com eles e granjeou outros 5 talentos. Aqui está o mistério do talento, da habilidade, do dom, da vocação. Quanto mais você usa o dom, o talento, além dele ser aperfeiçoado, você ficar melhor naquilo que você já tem vocação, Deus acaba confiando outros talentos, outras habilidades, outras coisas que talvez você nem se dera conta que você tem dom, vocação para aquilo. Porque como você usa, é lógico que Deus vai confiar, Ele vai entregar para você mais coisas. Da mesma sorte, da mesma forma, o que recebera 2, granjeou, trabalhou, negociou também outros 2. Mas o que recebera 1, o que recebera menos, o que o Senhor olhou e sabia que ele tinha capacidade para menos, foi e cavou na terra, ele enterrou, ele não usou o talento do seu Senhor. E escondeu o dinheiro, né? Porque talento aqui representa, é uma comparação, representa dinheiro. Escondeu o dinheiro, escondeu o talento, não usou o talento do seu Senhor. E muito tempo depois, isso representa a morte, a entrada na eternidade. Um dia todos nós estaremos de pé para prestarmos contas do Senhor, para o Senhor, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes. Muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos, Jesus, e fez contas com eles, porque nós somos administradores de Cristo. Nós administramos algo que na verdade parece nosso, mas na verdade tudo é de Deus. A terra e a sua plenitude, tudo pertence ao Senhor. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos. Ele multiplicou, ele usou, ele granjeou, ele trabalhou, dizendo: Senhor, olha como é servo, porque ele chama Jesus de Senhor. Entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei, que trabalhei, que labutei com eles. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Isso é elogio. Quando você trabalha em prol do reino de Deus, quando você trabalha verdadeiramente pelo reino, por Jesus Cristo, no final você será elogiado, elogiada por Ele. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, no prazer do teu Senhor. Isso aqui representa a salvação. E chegando também que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, da mesma forma, entregaste-me 2 talentos, eis aqui com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu Senhor, da mesma forma, bem está, servo bom e fiel, vai receber elogio. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também, o que recebera 1 talento, aquele que foi lá e enterrou, que cavou, que deixou guardado lá, fez um buraco na terra e deixou lá. Não usou a habilidade, o dom, o chamado, a vocação. Não exerceu, não a exerceu. Disse: Senhor, eu conhecia-te. Eu acho engraçado que o único servo que fala que conhecia o seu Senhor, na verdade era o que não conhecia. São aqueles chamados crentes ou cristãos nominais. São crentes e cristãos apenas de nome, mas na verdade não conhecem o seu Senhor, não o obedecem. Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas, né? O Senhor colhe onde o Senhor não semeaste. Olha a ideia. Isso prova como ele não conhecia o Senhor, porque Deus é bom, tudo que é bom vem de Deus, mas ele tem uma ideia errônea ou errada a respeito de Cristo. Eu sabia que o Senhor é um homem duro, Cristo é amor, é misericórdia, lógico, ele também é justiça, mas que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, e atemorizado. O crente, o cristão, ele é chamado para temer a Deus, para respeitar a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas não para ter medo, né? Ter medo, sim temor, não medo de Deus. Aquilo que eu tenho medo, eu vou procurar me afastar e não me aproximar. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis aqui tens o que é teu. Ou seja, esse servo, na verdade, o que ele produziu? Não produziu nada. Ele produziu esterilidade, ele foi estéril, ele não produziu nada. E Deus espera que eu e você produzamos para o seu reino, ganhemos vidas, almas, preguemos a palavra. E esse evangelho é a grande comissão de Mateus. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Em vez de elogio, ele recebeu uma repreensão. Você é mau e negligente, quer dizer, negligente é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. Está em Tiago, na epístola de Tiago, irmão do Senhor.
Se você sabia, ou se você imaginava que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalho, então você devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse, deveria ter investido. Receberia com juros o que é meu. O Senhor sempre, Ele vai confiar algo a mim e a você. Ele vai confiar talentos, habilidades, mas Ele vai esperar que nós sempre multipliquemos aquilo que Ele colocou, que Ele depositou em nossas mãos. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil. Quem que é o servo inútil? O que é inútil? Inútil é o que não serve para nada. Aquele que pega as habilidades, os dons, o chamado, a vocação do Senhor, as habilidades naturais de Deus, faz um buraco na terra e cava, e não multiplica, não usa, ele é um servo inútil, não serve para nada. Nas trevas, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, representa o inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, meu querido, minha querida, que você ouça essa parábola com temor e com tremor, e que você use e coloque em prática aquilo que o Senhor tem depositado na sua mão, nas suas mãos. Eu já gravei um vídeo aqui, uma aula sobre como descobrir o meu propósito, o meu chamado, e uma das dicas, uma das orientações que nós temos é a paixão ministerial, aquilo que o seu coração queima, aquilo que você sente prazer de fazer em prol do Senhor, aquilo que você sente prazer, que para você não é um peso, que você flui. Isso pode ser um indício de um dom, de uma vocação que o Senhor lhe chamou para executar. Mas ore, busque a Deus em oração, busque a Deus por meio da sua palavra, e Ele te orientará e dirigirá você para aquilo que Ele tem chamado para que você faça. E quando Ele assim falar com você, execute-o. Execute com prazer e saia imediatamente para granjear outros talentos, para ganhar vidas para o Senhor e para fazer a sua obra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.